Bom dia, novamente. Bom dia novamente, né? Vamos estudar a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, e nós vamos observar hoje um dos episódios não muito felizes, mas que foi registrado na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo quis que nós conhecêssemos esse episódio. Interessante, porque Deus revela episódios difíceis e tristes no meio da igreja, inclusive com os líderes da igreja. Isso é muito interessante. Estudando a história da igreja, desde o século II até perto da Reforma Protestante, século XVI, o que a gente vê são disputas e brigas entre líderes, né, entre vários papas e bispos e patriarcas, e todos disputando, e a igreja se dividindo, e você fica muito triste, porque não era para ser assim. O que Jesus ensinou não foi isso. Chega a Reforma Protestante, várias igrejas se apegam à palavra de Deus, mas de lá, século XVI até hoje, a igreja continuou se dividindo, não é verdade? E ainda hoje surgem novas e novas igrejas e denominações, muitas delas fruto de divisões, de disputas. E por quê? A resposta é simples: por causa do nosso próprio pecado. O ser humano é tão pecador que ele consegue destruir não, mas estragar e prejudicar a obra de Deus. O texto que nós vamos ler hoje, Atos 15, do 35 ao 41, vamos ler do 35 ao 41, trata de que, apesar dos nossos pecados, a igreja cresce para a glória de Deus. Apesar de eu ser pecador, de você ser pecador, apesar das dificuldades que a igreja enfrenta, no que se refere a pecados, a igreja continua perseverando, o evangelho continua sendo pregado, pessoas continuam se convertendo, e Deus continua e continuará a ser glorificado. Olha o que diz lá em Atos 15, verso 35. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também João chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que viera a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendados pelos irmãos à graça do Senhor, e passando pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Apesar dos nossos pecados, a igreja cresce para a glória de Deus. Então, esse texto de cara já explica para nós que nós não estamos na igreja por causa dos líderes da igreja, certo? Os pastores, Deus queira que isso nunca aconteça, mas podem cometer pecados, podem não estar mais fiéis à palavra do Senhor, mas você que é crente em Jesus vai continuar fiel, porque a sua fé é fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Esse texto de cara nos mostra isso. Nosso compromisso não é com pessoas, nosso compromisso é com o Senhor nosso Deus. Então, mesmo que por alguma razão essa igreja se extingua, esse prédio seja vendido, todo mundo espalhado, mas os crentes continuarão sendo crentes e fiéis ao Senhor para a glória de Deus. Queremos ver 3 ensinos aqui, apesar desse ensino claro de cara que nós observamos aqui, mas 3 ensinos sobre o fato de que a igreja cresce mesmo com os nossos pecados, mesmo com as divergências que dividem as igrejas. Primeiro ensino: a missão implica na edificação das igrejas. Esse é o foco. A igreja está crescendo, a igreja está avançando, e a igreja deve continuar a avançar. O verso 35, muito claro: Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. O que é que aconteceu em Antioquia há pouco tempo? Na verdade, eles vieram de Jerusalém, onde houve o concílio. Só recapitulando, houve o problema que alguns judeus cristãos estavam ensinando uma salvação pelas obras da lei de Moisés.
crendo em Jesus, mas também pelas obras da lei de Moisés, e aí foi necessário juntar apóstolos, os pastores da igreja, toda a igreja de Jerusalém, fazer uma reunião chamada concílio, chegar a algum entendimento, e esse entendimento foi apresentado via carta para as igrejas gentílicas, uma delas, a mais importante, a igreja de Antioquia. A partir do século II, se formam três grandes centros cristãos no mundo. Um em Jerusalém, outro ficou sendo em Antioquia, e posteriormente ia se formando outro centro em Roma. Então foram os três centros que foram se formando. Mais à frente, né, Constantinopla, um centro cristão já perto do ano 1000 depois de Cristo. Mas o fato aqui é que Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando, pregando, discipulando aquela igreja. Era uma igreja foi a igreja que os enviou, e novamente eles estavam aqui interessados em edificar a igreja. Isso com muitos outros, não era só Paulo e Barnabé, haviam outros discípulos de Jesus ali, missionários também, todos preparando aquela igreja. Parece que era uma igreja muito querida, muito amada, porque a partir daquela igreja o evangelho estava se expandindo. Outro centro que eu deixei de falar importante foi Alexandria, no Egito. Foi um centro muito próspero, onde houve um ensino do cristianismo ali também, do evangelho, só que os crentes de Alexandria, ali no Egito, eram mais alegóricos do que os crentes de Antioquia, que eram mais literais no ensino da Bíblia. Havia já no século III essa distinção entre uma interpretação da Bíblia de Antioquia e uma interpretação da Bíblia de Alexandria. Mas bem, esse era o propósito, a missão era edificar as igrejas, não só a de Antioquia. Olha o verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Olha o zelo pela palavra de Deus na vida das igrejas. A gente vê a viagem missionária, primeira, segunda, terceira de Paulo, a primeira, Barnabé e Paulo, e eles passaram por várias cidades. Pronto, plantamos as igrejas, deixa lá, agora vamos avançar. Não, vamos voltar para ver como estão, se estão andando bem na palavra, como é que estão passando, como é que está a vida deles, depois a gente continua. Então isso é muito interessante, o zelo com a igreja e com o ensino da palavra de Deus ali. Então, a igreja é edificada pelo ensino e pela pregação da palavra de Deus. A gente vê isso claramente de Atos até aqui, e essa ênfase, tanto Barnabé como Paulo querendo voltar, não só em Antioquia, mas em outras igrejas, para treinar, capacitar, edificar e formar aqueles crentes. Não há outro método que não seja o da pregação e do discipulado. Na modernidade, muitos métodos de crescimento de igreja, inovadores, evangelismo explosivo, não sei se você já viu livros assim, essas coisas não funcionam, porque quem dá o crescimento é Deus, certo? Deus é quem vai dar o crescimento. E observamos esse método todo o livro de Atos dos Apóstolos. Olha lá em Atos capítulo 5, verso 14, diz assim, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. A igreja ia crescendo. Pregação, discipulado, o amor na igreja, a igreja ia crescendo naturalmente. Atos 6, 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, já no capítulo 6, mais conversões, a palavra de Deus crescia e, ao mesmo tempo que crescia a palavra, a expansão, a pregação da palavra, crescia o número de discípulos, de convertidos. E o detalhe aqui dos sacerdotes é muito importante. Os sacerdotes estiveram muito envolvidos com a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Aqui não faz muitos anos, na verdade, pouco tempo depois da crucificação de Jesus, muito pouco tempo. E esses sacerdotes que outrora estiveram ali tentando promover ou promovendo a crucificação de Jesus, alguns tinham crido. É um negócio assim, interessantíssimo, incrível. Em Atos 9:31, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Não havia um método.
um método humano para o crescimento da igreja aqui. E note, a igreja tinha paz, Judéia, Galiléia e Samaria. Na verdade, a igreja era perseguida. Atos 8, grande perseguição. Tudo bem que Paulo se converteu em Atos capítulo 9, mas a igreja ainda assim, ela tinha que ter muito cuidado. E o fato é que ela estava sendo edificada, caminhando no temor de Deus, ou seja, comprometida com o Senhor, em obediência a Deus, o Espírito confortando, consolando, motivando. Resultado, crescia em número. É simples. É a igreja se dedicando ao Senhor, temendo a Deus, buscando ao Senhor e, obviamente, pregando o Evangelho, a igreja vai crescendo. Em Atos 12, 21, e em dia designado, pensando no crescimento da igreja, e em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Entretanto, verso 24, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Lembra que foi no início desse capítulo que ele matou Tiago e prendeu Pedro para também tentar matá-lo. E o anjo libertou Pedro da prisão. Igreja perseguida, os apóstolos sendo presos, mortos. A palavra do Senhor crescia e se multiplicava. É Deus quem dá o crescimento da igreja. A missão implica na edificação das igrejas, porque é uma igreja edificada, uma igreja que conhece a palavra, uma igreja que vive em oração, é uma igreja que vai se expandir, porque Deus vai abençoar e dar o crescimento. É uma igreja que se torna missionária, é uma igreja que prega o evangelho, é uma igreja que vive no amor. Então, isso nós devemos ter na nossa mente. Barnabé e Paulo sabiam muito bem disso, e eles queriam fortalecer as igrejas nessas verdades aqui. Panorama para a gente entender como foi a missão de edificação da igreja. Agora, um segundo ensino é que divergências pouco importantes é o que prejudicam as igrejas. Divergências pouco importantes. E foi o que aconteceu aqui com Barnabé e Paulo. Uma divergência ínfima, mínima e muito pouco importante. Em uma divergência, necessariamente, não há um certo e um errado. Aqui não estamos falando de pecado, necessariamente, mas de uma diferença de opinião. Interessante que Lucas, quando fala da disputa entre Paulo e Barnabé aqui, dessa divergência, ele não toma partido. Ele não diz quem está certo e nem quem está errado. E você pode, eu não sei se você vai pensar isso. Sempre pensei, quando li esse texto, quem estava certo e quem estava errado. Talvez se fizer uma enquete aqui, né, no futuro a gente faz uma enquete. Quem estava certo? Era Barnabé ou era Paulo? Podemos ver isso outro dia, porque o tempo não permite, infelizmente, mas se abdicarem do almoço, a gente pode fazer a enquete aqui. Eu, por mim, já tomei café. Barnabé queria levar João Marcos. Quem era João Marcos? João Marcos, ele era primo de Barnabé, certo? Mas Paulo não queria levá-lo, porque ele se afastou da missão desde a Panfilha. É o que diz o verso 37 aqui. Barnabé queria levar também João chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Dois tipos de pessoas. Barnabé eram dois crentes, dois líderes. Barnabé era mais paciente. Barnabé era mais tranquilo, mais misericordioso, mais tolerante a falhas. Paulo era mais rigoroso, mais firme e mais duro e intolerante às falhas. Dois perfis de líderes. E no momento aqui eles tiveram que, infelizmente, tomar uma decisão. Lendo sobre esse texto em vários outros livros, cada um se posiciona ou a favor de Paulo ou a favor de Barnabé. Se o seu estilo é ser mais misericordioso, tolerar os erros, você fica a favor de Barnabé. Se o seu estilo é, a obra de Deus é séria, a obra de Deus é importante, nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente, você é como Paulo. E aí, quem está certo
e quem está errado. Eu até escrevi aqui para dizer quem estava certo e quem estava errado, mas não vou dizer mais. Né? Por quê? Porque eu vou apresentar o meu estilo, né? E aí, se você tem um estilo, tente ir contra o seu estilo, entende? Seja um contrassenso. Isso é muito importante, porque você, puxando para o outro lado, você equilibra. Se você é misericordioso demais, tolerante demais, puxa para o outro lado, para dar um equilíbrio. Se você é rigoroso demais, puxa para o outro lado, para dar um equilíbrio também. O fato é que isso foi muito complicado, essa divergência. E eles se separaram, que é o final da história que nós já sabemos. Agora pense, houve um concílio em Jerusalém, um problema seríssimo. A doutrina da salvação somente pela graça estava sendo atacada. Judeus cristãos estavam ensinando isso errado nas igrejas. Estavam querendo que os gentios se circuncidassem, os gentios convertidos a Jesus, os gentios cristãos, gregos, romanos e outros, eles estavam querendo obrigá-los a se circuncidar e a guardar a lei das dietas alimentares ali. Se isso fosse aprovado, seria terrível para a igreja. Isso era um conflito sério, isso era difícil. Paulo e Barnabé se uniram e foram em Jerusalém resolver o problema, percebe? Eles se uniram, foram a Jerusalém, falaram com Tiago, falaram com Pedro, a gente tem que resolver essa situação. E pela graça de Deus, acredito que eles oraram, né, os apóstolos, os pastores, depois levaram a situação para a igreja, vimos o discurso de Pedro, o discurso de Tiago, o de Paulo e Barnabé, que foi falado que Deus fez na viagem missionária em Atos 13 e 14, e vimos que toda a igreja concordou, e tudo terminou harmoniosamente bem. Um milagre incrível, mas a disputa de dois homens não houve conciliação. Percebe como é complexo? Então, um conflito muito mais difícil, houve conciliação. Mas entre dois grandes líderes, homens de Deus, missionários, não houve conciliação. Eles não se desviaram, eles não se afastaram da obra de Deus, cada um foi pregar do seu lado. Mas é assim que a igreja se divide. Quem estava errado aqui? Teve um certo? Teve um errado? Não necessariamente, não é verdade? Mas o fato é que eles acabaram se afastando. Olha lá, Atos 15, 39, diz assim: houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a João Marcos, navegou para Chipre. Tal desavença. Eles brigaram. Entende? Eles brigaram. Talvez você fique escandalizado porque dois pastores brigaram, dois missionários brigaram. Mas acontece. É certo a divergência? Não. O ideal, concordância. Né? Haver concordância. Mas aqui não houve. Houve no Concílio de Jerusalém. Incrível. Muitas cabeças, toda a igreja, um problema dificílimo, houve concordância. Mas, e veja, esse texto foi colocado não por acaso. Foi exatamente para nós fazermos a comparação. Uma grande divergência na igreja foi resolvida. Uma divergência entre dois líderes não pôde ser resolvida. Às vezes, eu penso que os pastores e missionários são os que mais prejudicam as igrejas, exatamente porque eles não convergem para o principal na obra do Senhor. E o verso 22, Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. E aqui foi a decisão do Concílio de Jerusalém. Houve acordo, mas entre Paulo e Barnabé não houve acordo. Então, é algo que nós temos que refletir, pensar. A nossa fé não deve ser uma fé frágil, de deixar a obra de Deus, de deixar o caminho de Jesus, porque dois pastores tiveram uma divergência e se afastaram, porque duas pessoas, dois missionários, entraram em divergência, cada um foi para um lado, outro foi para o outro. Aí você diz, isso é um absurdo, como pode, não sei o quê, não quero mais saber de Jesus. Você só está mostrando que a sua fé é humana, não é uma fé em Deus, uma fé que fruto do poder de Deus. É uma fé, infelizmente, nas pessoas ou na instituição igreja. Sua fé tem que ser no Senhor Jesus Cristo, deve ser no Senhor Jesus Cristo,
E um crente, ele não se abala com isso. Eu não estou dizendo, nem justificando, que é correto esse tipo de divergência, de desacordo e de briga, né? Eu sei que foi grave, porque foi uma tal divergência que cada um foi para um lado. E não se ouve mais falar de Barnabé, é a última vez que Lucas fala de Barnabé aqui. Pedro também já passou a fase de Pedro no livro de Atos, mas não por nenhum tipo de divergência. Então, a má administração das divergências pessoais divide a obra do Senhor de modo semelhante ao que ocorreu na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era dividida por má administração das divergências. Lá em 1 Coríntios 1,12, que estamos estudando domingo à noite, diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Divisão. Então, quando a igreja está dividida, vários pensamentos e opiniões, uma má administração dessa divergência prejudica a igreja do Senhor. Lá em 1 Coríntios 9, ainda não chegamos lá, mas é um capítulo que trata sobre a obra missionária. E a igreja de Corinto não estava investindo na obra missionária. Por quê? Porque estava dividida, preocupada com seus próprios problemas. Quando a igreja é assim, ela não faz a obra de Deus. Lembre-se disso. Então, quando você pensar em falar mal de um irmão, ou criar uma dificuldade, ou qualquer outro tipo de problema, você pode ser um fator que divide a igreja. E uma igreja dividida é uma igreja que não é operante, é uma igreja que não está amando, é uma igreja que não está pregando, é uma igreja que não está focada no Senhor Jesus Cristo. E o objetivo é esse, nos focarmos no nosso objetivo, que é o Senhor Jesus. Divergências pouco importantes prejudicam a igreja. Essa divergência de Barnabé e Paulo poderia ter sido facilmente resolvida, mas não foi. E eu entendo Paulo, né? Eu entendo. Paulo leu a atitude de Marcos, de João Marcos, como de um crente não dedicado ao Senhor. Foi assim que ele leu. João Marcos não é dedicado, ele não deve estar conosco na obra missionária. Ele não está preparado, Barnabé. Eu fico imaginando Paulo falando essas coisas para Barnabé. E Barnabé tentando tranquilizar e dizer, olha, mas não é bem assim. Você lembra quando você estava lá em Tarso? Eu fui lá. Você estava rejeitado, ninguém queria trabalhar com você. E eu fui, te trouxe. A gente veio para Antioquia, discipulamos essa igreja, fizemos a primeira viagem missionária junto. A gente pode fazer a mesma coisa com João Marcos. O que é que você acha? Não, não quero conversa com ele, aí é com você. Se quiser, leve você. Eu quero um negócio sério. Eu não estou brincando, Barnabé. É Paulo, né? Paulo é firme. E, irmãos, Deus age assim na vida dos seus obreiros. Tem alguns mais firmes, tem alguns mais misericordiosos e tranquilos. O que nós devemos fazer é utilizar aquilo que Deus nos deu para a glória do Senhor. Aqui, certamente, houve falhas e erros. E foi registrado. Para nós não sermos crentes imaturos. Crente imaturo é o que deixa a sua igreja por causa disso aqui. Não pode. Você fica na sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Ninguém abandona a igreja. Entende? Pelo contrário, né? Os crentes têm que estar na igreja. E aqui vamos ver um terceiro ensino. E o último é que a igreja cresce apesar das divisões. Atos 15, verso 40. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Paulo continuou, a igreja continuou, a obra missionária continuou. Barnabé foi para Chipre, lá ele edificou igrejas em Chipre. E Paulo aqui foi para a segunda viagem missionária. Ele foi, não era a segunda viagem missionária em si, era a visita às igrejas que ele tinha pregado anteriormente, mas já emendou na segunda viagem missionária. A obra continuou. Em um certo sentido, foram dois missionários, em vez de estarem indo juntos para um mesmo local, houve a divisão. Um foi para um canto, outro foi para outro canto. Não sabemos o que aconteceu com Barnabé. Vamos saber, creio eu, quando estivermos com o Senhor, no novo céu e nova terra. Mas o fato é que a obra avança.
Então, a gente não deve desanimar por conta dessas coisas. E se você conhece histórias, deve conhecer pastores que brigaram, missionários que brigaram, associações complicadas, igrejas que se distanciaram. É isso aí, porque o pecado está aí. Agora, eu aqui não quero ser parte disso, né? Eu quero ser dos que estão firmes no Senhor Jesus, que não perde tempo com bobagem e que prega o evangelho e faz discípulos. Essa é a obra. E é isso que nós devemos fazer, né? Lendo nossa Bíblia e tendo uma vida de oração. Então, a separação de Barnabé e Paulo, dois homens de Deus, mostra o quanto somos pecadores. E, por causa do nosso pecado, acabamos prejudicando a igreja. Dois homens de Deus. Quem aqui, né, pode dizer que fez tanto quanto o apóstolo Paulo fez na sua vida, né, se doando pela igreja, doando sua vida de modo geral, todos os aspectos, pronto para morrer e morreu pelo Senhor Jesus Cristo. Então, eu estou muito longe de um servo desse, mas ele é pecador. Então, essas coisas acontecem, nós temos que entender, e isso é para que permaneçamos firmes quando um dia isso vier a acontecer. Barnabé queria levar João Marcos para a viagem missionária pelas mesmas razões que outrora foi a Tarso pegar Paulo, como nós falamos. Barnabé era um discipulador, ele acreditava que Deus podia transformar as pessoas e que ele podia edificar a vida de João Marcos. Deus podia dar mais maturidade a João Marcos. Então, ele queria investir ali. Paulo já não tinha esse entendimento. Mas para a gente compreender um pouco, imaginar um pouco do final dessa história, é interessante conhecer quem era João Marcos. Não sabemos por que ele retornou lá na Panfilha, não sabemos. Mas quem era João Marcos? Atos 12, verso 12, quando Pedro foi liberto da prisão ali de Herodes, fugiu, e estava desorientado, porque o anjo acordou ele, o anjo disse, se cinge, se veste, ele pensava que era um sonho. Então, quando ele sai da fortaleza e fica livre, aquele, vixe, é verdade mesmo, e agora eu vou para onde? Ele ficou desorientado. Atos 12, 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregados e oravam. A casa dele era uma igreja. Era uma casa de oração. A mãe dele era uma mulher dedicada ao Senhor. Os crentes estavam orando ali, e provavelmente por Pedro, né, para que ele fosse liberto, porque ele ia ser morto. Herodes matou Tiago e o povo gostou. Eita, Pedro, que é o líder, se eu matar, vão me amar, pensou Herodes. Tinha uma igreja lá, João Marcos estava lá orando com aquela igreja. Entende? Esse era João Marcos. Tanto Barnabé quanto Saulo viram em Marcos alguém em quem investir para a obra do Senhor. Por isso o levaram na primeira viagem missionária. Olha o verso 25, Atos 12, 25. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Então eles viram, ele tem futuro, vai ser um bom servo, vamos prepará-lo. Então, ele era um crente dedicado. Interessante que não ficou mágoa entre Paulo e Marcos. A gente vê ao longo dos textos do Novo Testamento que, pelo contrário, Paulo reconhece que é importante ter Marcos na obra missionária. Colossenses 4, verso 10, diz assim: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Então, os da circuncisão eram crentes judeus, certo? Eles não estavam cooperando com Paulo, talvez por conta da perseguição em Jerusalém. Lembra que o próprio Pedro, lá Gálatas capítulo 2 diz, que ele se afastou ali dos gentios quando chegaram os da parte de Tiago, o pastor da igreja de Jerusalém. Então, entre os crentes naquela época, principalmente os judeus, ainda era muito difícil aceitar os crentes gentios. Isso era muito difícil. E eles tinham problemas com isso.
Então, Paulo, nesse momento, e a Epístola aos Colossenses, houve no passado uma aula na Escola Dominical sobre as epístolas da prisão, o pastor já me ministrou, e a Epístola aos Colossenses é uma das epístolas da prisão, ou seja, Paulo estava preso quando escreveu essa carta, provavelmente ali em Roma, e ele diz, receba João Marcos, porque ele é importante, acolhei-o convosco. Ele e Judas foram os únicos que ainda continuaram cooperando comigo. Então, João Marcos não guardou mágoa, não é verdade? Ele não guardou rancor. Pelo contrário, voltou e estava cooperando com o apóstolo Paulo de alguma forma. Cooperando quer dizer que era missionário junto com ele. Percebe? Então, houve um ajuste, uma retratação, em algum momento, que a gente não sabe quando, mas ele voltou a estar com Paulo. E Paulo registrou isso aqui, né, nesse momento aqui, dizendo que ele tinha que ser acolhido e que ele era importante, e como ele estava cooperando com o apóstolo aqui. Na Epístola a Filemon, Paulo reconhece Marcos como um dos seus cooperadores. Filemon 1, 23 e 24, diz assim: saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Lucas aqui é quem escreve o Evangelho de Lucas e escreve o livro de Atos. Lucas era um médico, era historiador e médico, e tudo indica que quem cuidava das doenças de Paulo, Gálatas diz que ele tinha algumas doenças, o espinho na carne, em 2 Coríntios 12, sugere que ele tinha doenças, e quem o tratava era Lucas. E a gente vai ver em Atos, capítulo 16, que a narrativa começa a ficar em primeira pessoa do plural. É Lucas já participando da equipe missionária, certo? Então, perceba que Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, todos eram cooperadores. Paulo estava preso, prisioneiro ali, certo? Interessante você perceber que nesse período, um período muito difícil para o apóstolo Paulo, porque ele estava preso, e logo depois, alguns desses cooperadores o abandonaram. Um deles foi Demas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, ou seja, ele ficou só. Lucas está comigo. A ideia de Lucas está cuidando dele, 2 Timóteo, Paulo também preso novamente, aguardando sua morte. A última epístola do apóstolo aqui. Lucas devia estar cuidando da saúde do apóstolo. E aí olha o que a gente lê no versículo 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Demas abandonou. Alexandre o Latoeiro causava muitos males, mas Marcos, quem ele não quis levar, estava com ele nos últimos momentos. Percebe? Como houve uma reconciliação. Então, isso é que é maravilhoso. E 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. É interessantíssimo esse texto, 1 Pedro 5, 13, quando lemos assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Aquela que se encontra em Babilônia, provavelmente é uma igreja, lá na cidade da Babilônia, certo? E aqui ele chama Marcos de filho, e aqui é João Marcos. Pedro chama João Marcos de filho. Por quê? Filho na fé, filho porque Pedro estava discipulando Marcos. E, na verdade, o Evangelho, segundo Marcos, foi escrito por João Marcos. E é o Evangelho de Pedro. Porque tudo que ele escreveu ali foi a partir do discipulado que ele teve com Pedro. Olha como Deus abençoou João Marcos, em todos os aspectos. Então, houve uma grande divergência entre os homens de Deus. Barnabé, a gente não tem mais notícia a partir daqui. Mas Paulo, de alguma forma, ele entendeu que cometeu um erro, acredito eu, né? Ele entendeu, é o meu entendimento desses textos que lemos, que ele foi muito severo e que João Marcos realmente era útil ao ministério. Eu disse que não ia dar opinião, acabei dando, né? Não consegui me conter. Mas, pelos textos,
João Marcos realmente o apoiou até os últimos instantes. Ele disse, traze João Marcos para cá, porque ele me é útil. Então, temos que aprender a conviver com as divergências e até a consertar as divergências. Não devemos guardar mágoas, rancores, principalmente pastores, missionários, mas todo crente no Senhor Jesus Cristo. Então, penso eu que Paulo foi por demais severo e que ele tentou se retratar ao longo da sua história como missionário. Um ensino adicional aqui importante dessa história é a liberdade nos relacionamentos. Obreiros erram em seus julgamentos e por isso as igrejas se separam. Isso acontece muito. Mas não devemos nos escandalizar com isso. E a gente já falou no início, né? Existem erros, existem problemas, existem dificuldades. Mas sempre há o tempo da restauração, o tempo do perdão, o tempo de reconhecer, e Paulo reconhece o valor de Marcos na obra missionária aqui. Apesar dos nossos pecados, a igreja cresce para a glória de Deus. A igreja sempre vai crescer, porque a obra é do Senhor. A igreja vai sempre se expandir. Logo em seguida, a separação de Paulo e Barnabé, inicia-se a segunda viagem missionária. O reino de Deus avança cada vez mais. Interessante lembrar de Atos 15, 22, que nós vimos domingo passado. Olha o que diz lá em Atos 15, 22. Então apareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Paulo e Barnabé estavam dentro desses homens notáveis, líderes espirituais, guias espirituais, mas que falharam. Então nós temos que ter esse entendimento. Líderes espirituais, homens de Deus, erram. Abraão mentiu, Moisés não soube falar a rocha, bateu 2 vezes. Davi nem se fala, muito menos Salomão. Fora o erro de alguns dos apóstolos. Então, homens de Deus falham e devem se arrepender. E havendo o arrependimento, obviamente que é o que a gente vê aqui, pelo menos esses textos indicam, então a obra do Senhor vai avançando, vai crescendo, vai se expandindo, e o grande milagre que nós observamos é a humildade do apóstolo, reconhecendo, ele é útil, me é útil na obra. Apesar dos nossos pecados, a igreja cresce para a glória de Deus. Apesar dos pecados de Paulo e de Barnabé, a igreja continuou crescendo na obra de Deus. E mesmo que eu erre ou você erre, a igreja continuará crescendo. Vamos fazer de tudo para que pequemos menos, para que atrapalhemos menos a obra do Senhor, para que o Senhor continue abençoando a sua igreja. Vamos orar e pedir as bênçãos do Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e cuida de nós. Capacita-nos, ajuda-nos a viver segundo o teu querer e a tua vontade. Dá-nos essa maturidade para estarmos aqui por amor a ti, não por amor aos homens, aos líderes. Capacita-nos, Senhor Deus, a estarmos entendendo as divergências, perdoando as divergências, os conflitos e restaurando os relacionamentos, como nós observamos aqui nessa história entre Barnabé e Paulo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um bom almoço e até a noite às 18h30.